Fique à vontade. E que bom estar aqui. Eu estou muito feliz, como eu já falei, e eu vou falar hoje para você de um tema que, na verdade, é aquilo que eu vivi desde que eu conheci a Cristo. Fazem 15 anos que eu conheci Jesus aqui em Concórdia, na Ira Church. Fazem 15 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor. E fazem 15 anos que eu vivo esse processo de transformação na minha alma. E o título dessa mensagem é exatamente isso: a mulher que transforma a sua alma. Você sabe que nós somos um ser triuno, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Nós ouvimos mensagens aqui, ainda vamos ouvir falando sobre o corpo, falando sobre o espírito, mas o que eu quero falar com você hoje, nessa tarde, é sobre a nossa alma. É sobre algo que é tão importante, porque na verdade, mulher, nós somos a nossa alma. Nós somos o reflexo daquilo que nós somos, que nós vivemos, que nós pensamos. Somos o reflexo das nossas lembranças, da nossa história. Na verdade, a nossa alma é exatamente quem nós somos. A gente fala às vezes, eu estou com o meu coração partido. O coração não parte. Se o coração partir, você precisa rapidamente procurar um médico, porque isso é terrível. Mas a nossa alma, às vezes, ela fica ferida. E eu gostaria de falar exatamente sobre esse tema contigo. Sobre uma alma que reflete em tudo aquilo que nós somos e temos. Sobre essa alma que é a nossa história, que é a nossa lembrança, que são os nossos medos, os nossos traumas, que é aquilo que nós somos de verdade. Você sabe que a ação a gente planeja, e mulher é bom para planejar ação. A mulher pensa, ela diz, amanhã eu vou acordar, vai ser exatamente isso que eu vou falar para o marido. Eu vou dizer para ele, deixou a toalha em cima da cama de novo. Aí você planeja, fala, mas eu não vou gritar, eu vou falar bem baixinho. Porque dessa vez eu vou ir tranquila. Mas daí, de repente, mas você não é tranquila. Então você planeja a ação. Mas daí o marido vira as costas para você, a reação tu já não planeja mais. Porque daí a reação é exatamente aquilo que você é. Aí tu já pega e já começa a ser exatamente a mulher que você planejou antes, não é mais. Agora tu começa a ser exatamente quem você é. E é exatamente por isso que nós precisamos, mulheres, sermos tratadas, mudadas, curadas e transformadas na nossa alma. É exatamente por isso que Deus é aquele que vem com o seu amor infinito e cura e trata uma mulher que tem a sua alma ferida. Porque uma alma ferida, ela traz consequências terríveis para a vida de uma mulher, para a vida de todo ser humano. E eu trouxe essas mesas aqui. E elas vão me ajudar, na verdade, esse vai ser um cenário que vai me ajudar nessa reflexão. Porque ele vai demonstrar exatamente a alma de uma mulher. Uma mulher que é curada na sua alma, ela serve à mesa coisas boas. Ela serve à mesa as coisas lindas. Uma mulher que é curada na sua alma, ela é agradável. Ela é uma mulher que todo mundo tem prazer de andar junto. O marido, os filhos, as amigas. É aquela mulher que todo mundo quer estar perto. Porque ela é agradável, ela serve à mesa tudo isso. Mas uma mulher que a sua alma é ainda machucada, ainda está doente. Ela é uma mesa que serve coisas estragadas. E quando você serve coisas estragadas a alguém, você acaba fazendo mal para essas pessoas. Intoxica relacionamentos, intoxica amizades, intoxica familiares e até mesmo filhos. A Bíblia fala de uma mulher, eu quero ler com você, Mateus. Leia comigo Mateus capítulo 14, versículos 6 ao 11. Uma mulher da Bíblia, magoada, que não foi curada e que serviu à mesa algo terrível. Olha o que diz ali Mateus 4, do 6 ao 14, do 6 ao 11. Diz assim, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Essa é uma história de uma mulher, essa mulher chamada Herodias. A Bíblia fala que ela era casada com Filipe. E aí o rei Herodes se apaixonou por ela e quis casar com ela. Mas na época era contra a lei ela casar com o irmão do marido dela, e o irmão ainda estando vivo. E João Batista era um profeta daquela época. Ele foi contra, ele disse, não, isso é errado, isso não é correto. E ela ficou magoadinha com João Batista. Ela ficou sentida porque ele foi contra aquilo que ela queria, contra o pecado que ela queria cometer.
O João Batista foi aconselhar e ela achou ruim. E ela pegou aquilo como uma raiva, como um ódio, como um rancor. E ela carregou aquele ódio, aquele rancor por muito tempo, até o momento dela ter a oportunidade de colocar à mesa a cabeça de João Batista. Você leu aqui comigo, a Bíblia fala que o rei, quando ele vê a filha dançando, a filha dela, ele acha tão lindo e ele chega para ela e fala: meu Deus, eu vou dar para você o que você quiser. Peça tudo o que você quiser e eu vou te dar. Mas aquela mãe magoada, rancorosa, sem cura na sua alma, além de acabar com a sua própria vida, serviu à mesa da sua filha uma maldição. Ela disse: filha, você vai pedir a cabeça de João Batista. Meu Deus, olha a oportunidade que ela perdeu. Ela podia dizer: filha, peça um reino, peça um castelo, peça joias, peça dinheiro, peça roupas. Não, ela disse: peça a cabeça daquele homem que foi contra o meu pecado, contra a minha decisão. Porque uma mulher magoada, ela não percebe, mas ela intoxica todos ao seu redor. Uma mulher magoada num relacionamento, ela não percebe. Às vezes ela foi traída pelo primeiro marido. Aí Deus vem, restaura a vida dela e coloca um homem de Deus no caminho dela. Coloca um homem especial. Ela está ali dizendo: não, mas ele vai me trair de novo. Porque ela não foi curada do primeiro. Aí ela acaba intoxicando esse segundo relacionamento. Ela acaba acabando com o segundo relacionamento. Por quê? Porque ela tem ciúme, porque ela tem dúvidas, porque ela tem medos. E ela acaba vivendo isso sem perceber. Inconscientemente ela acaba levando para a vida dela. E leva para os filhos, e leva para os amigos, e leva para a sociedade. Eu conheci uma mulher uma vez, extremamente amargurada, linda, inteligente. Mas ninguém conseguia ficar perto dela. Ninguém conseguia ter um relacionamento com ela. Ninguém conseguia conversar com ela. Porque ela tinha sido traída há mais de 20 anos atrás. E ela ainda carregava a dor da traição com o ódio. E aquilo foi acabando com tudo que ela podia dali para frente. Então Deus, Ele veio hoje aqui, Ele está aqui conosco hoje e trouxe você aqui, mulher, para que você saia desse lugar hoje transformada. E eu, mais do que ninguém, posso falar isso. Porque eu cheguei aqui na igreja muito nova, eu ainda sou jovem, é só os cílios que está bem grande, gente. Mas eu sou bem jovem. Mas eu cheguei mais novinha ainda, pequenininha. Mas com uma carga de problemas, de traumas e de medos de uma pessoa idosa. Porque eu perdi a minha mãe quando eu nasci, no meu parto. E o meu pai foi extremamente ausente em toda a minha vida. Eu fui criada por tios, por avós. Eu tenho 2 tias hoje aqui que fizeram parte da minha criação. Está aqui a minha tia aqui na frente, que eu não nem olho para frente aqui. Porque ela fica chorando, ela acaba com a minha pregação. Aí eu tenho uma outra tia que está lá atrás, que é a primeira vez que ela está na igreja aqui hoje. Lá de Chapecó, que também fez parte da minha vida, porque eu fui criada pelos meus tios, pelos meus avós. Cada pouco eu ficava um pouquinho em cada casa. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Senhor, quando eu conheci a Cristo, eu tive que passar por alguns processos para que eu me tornasse uma pessoa diferente, uma jovem na época diferente, e depois, consequentemente, uma mulher também diferente. E eu tive que passar por muitos processos, porque até então eu servia à mesa, porque, veja bem, eu não estou falando para você aqui hoje de coisas que você recebe do Senhor, porque o amor nós recebemos, o cuidado do Senhor nós recebemos, só que eu quero falar para você de coisas que nós entregamos. Porque de nada adianta você receber, se a sua alma está tão ferida que na hora de você entregar algo, você é como aquela mulher que nós lemos agora. Você entrega a raiva, você entrega o rancor. Se você não for curada completamente na sua alma, de nada adianta você tentar ser uma mulher diferente. Que é como eu falei no início, a ação é planejável, mas a reação, ela demonstra exatamente aquilo que nós somos. Exatamente aquilo que está dentro de nós. Então eu passei por esse processo. E eu estava servindo à mesa, exatamente isso. Eu era totalmente infeliz. Totalmente destruída em todas as áreas da minha vida. Em sonhos, em sentimentos. Eu era tímida ao extremo. Aquela timidez paralisante. Que jamais, se você me perguntasse há 15 anos atrás se eu estaria aqui, eu diria jamais.
Nunca. Infeliz. Só Deus sabe quantas vezes e quantas noites eu chorava sozinha no meu quarto, clamando por algo que nem eu sabia o que era. Mas o Senhor um dia me encontrou. E eu mudei de mesa. Eu mudei de lugar. Você quer mudar de lugar hoje? Então diga para a mulher que está do seu lado, diga, só existe uma coisa para mudar de lugar. Agora fala, olhe bem no olho dela e fala, perdão. Pastor, vai falar de perdão. Não existe como nós mudarmos o lugar da nossa mesa. Não existe cura, transformação na alma sem essa palavrinha tão dolorida que é o perdão. E eu quero falar rapidamente, porque eu quero orar por você nessa tarde, sobre 3 passos do perdão que são necessários para que nós consigamos perdoar. Primeira coisa, o perdão ele precisa de decisão. Eu decido. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Ai, pastora, mas o meu pai foi ausente. Na verdade, eu nem sei quem é o meu pai, ele nem merece o perdão. Talvez ele não mereça perdão. Mas eu quero dizer algo para você. Você merece o perdão. Porque o perdão não torna as pessoas que te feriram livres. Torna você livre. O meu pai não merecia o meu perdão, talvez. Mas eu decidi perdoar. Eu disse, Deus, eu quero ser livre. Eu não quero carregar essa tristeza, esse medo, essa rejeição por toda a minha vida, porque se não me fez bem até aqui, vai piorar daqui para frente. Se não me fez bem na minha infância, na minha juventude, como será quando eu me tornar uma mulher? Como será quando eu me tornar uma mãe? Eu disse, não, eu preciso perdoar. Então eu entrei nesse primeiro processo dizendo, Senhor, eu decido. Eu decido porque eu entendo que eu preciso ser livre. Porque se eu não for livre hoje, eu vou servir à mesa de todos que estiverem ao meu redor esse rancor. E o que eu não quero para mim, eu não quero para mais ninguém na minha vida. Então eu entendi que eu não conseguia ter relacionamentos saudáveis, que eu não conseguia confiar em pessoas e que eu não conseguia principalmente confiar em Deus. Porque eu abro um parênteses aqui para falar algo para você. Uma mulher que tem um pai terreno ruim, um pai terreno ausente, um pai terreno inexistente, ela precisa buscar uma revelação de Deus, uma experiência com o Senhor, para que a paternidade de Deus seja revelada a ela, porque é muito difícil nós conseguirmos confiar em Deus como pai, quando nós não sabemos o que é ter um pai. E eu passei por isso. Eu lembro que nas primeiras orações que eu fazia, eu ia orar e eu dizia, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, olhe bem, se o Senhor estiver me ouvindo, porque eu tinha aquele sentimento em mim de que um pai, ele não estava ali o tempo todo, de que um pai não ouvia o tempo todo, porque o meu pai não era assim. E eu lembro que eu chegava cheia de discursos nas minhas orações, dizendo, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, e se o Senhor achar que eu mereço, e eu tinha aquele bloqueio de realmente chegar e dizer, Pai, eu quero, eu preciso, eu tenho necessidades, eu tenho sonhos. Não, porque é isso que uma filha deve fazer com o seu pai. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja que eu e você tenhamos com Ele. Mas às vezes a nossa alma ferida, ela nos impede de nos relacionarmos com Deus da forma correta. Ela nos impede de estarmos na presença de Deus dizendo, Pai. Porque a palavra Pai para muitas mulheres, às vezes dói quando é pronunciada. Talvez você está aqui hoje e você seja uma mulher dessas. Talvez você está aqui hoje e você diga, realmente, pastor, meu pai foi violento, abusivo, ausente, nem sei quem ele é. E talvez hoje você tenha essa dificuldade de se relacionar com Deus como pai, não como Deus. Não é aquele Deus que está sentado no seu sublime trono, aquela reverência que tem que ter, óbvio. Mas assim, o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos filhas. Eu vejo aqui a Áquila cantando e falando desse sentimento de ser filha. E eu olhando ali para ela, aquela doçura dela cantando. Disse, meu Deus, coisa linda. Eu disse, Senhor,
essa mulher entende o que é ser filha. Porque você vê no expressar da palavra uma mulher que sabe o que é ser filha. Porque ela fala do pai com paixão, dizendo: papai. Então o Senhor quer que nós saiamos daqui hoje, mulheres, dizendo exatamente isso: papai. Deus quer que hoje mulheres saiam daqui tendo esse relacionamento de paternidade com Deus. Esse sentimento de filha que às vezes você ouve todo mundo aqui do altar pregando, dizendo: Deus é pai, você é filha, e você fica ali dizendo: ah, Deus é pai? Então não é uma coisa tão boa. Tem gente que prefere que a gente falasse que Deus é mãe, né? Porque às vezes a mãe, elas são mais presentes. Mas Deus quer ser pai. O pai que nos formou, o pai que nos criou, o pai que nos gerou, o pai que cuidou de nós o tempo todo, mesmo quando nós não víamos Ele cuidando. Eu estava no encontro com Deus com 16 anos. Fiz o meu encontro com Deus, decidi perdoar o meu pai. Comecei um processo na minha vida de perdão. Aí olha o que aconteceu comigo, eu estava em casa. Eu tinha 8 anos. A pior fase da minha vida foi quando eu tinha 8 anos. Porque o meu pai, ele me pegou de uma tia, que é essa tia que está aí, que cuidava de mim, e ela era tão boa comigo, ela cuidava tão bem de mim, ela era uma mãe para mim, ela era, meu Deus, ela fazia torrada para mim todo dia. E era aquelas torradeiras, sabe, aquelas antigas que abria assim, ó, meu Deus. E eu era apaixonada por ela, e meu pai me tirou dela, e me levou para morar com ele. E foi uma fase tão difícil, porque era uma infância tão feliz que eu tinha, e eu acabei perdendo isso. E eu lembro que eu passei por muito processo traumático nessa época. Mas um dia nós fomos visitar um tio, que era o primeiro tio da nossa família que conhecia Jesus. E nós fomos brincar com as filhas dele na época, tudo, nós tínhamos a mesma idade, 7, 8 anos. E você sabe que filho de crente brinca de fazer o quê? Culto. Filho de crente brinca de fazer o quê? Escolinha, cultinho, louvor. Essa era a brincadeira deles. E aquela prima minha me chamou e disse: vamos brincar? Eu pensei: vamos brincar. Ela disse: então tá, eu vou colocar uma música e nós vamos... E aí ela foi e começou a colocar uma música lá. Nunca na minha vida eu esqueci daquela música, gente. Naquela época não tinha YouTube, não tinha como você procurar no Spotify, em qualquer outra coisa, a música. Aquilo que ficou na minha memória foi algo espiritual. E aquela música nunca mais saiu de mim. 8 anos depois, eu vim para Concórdia. Conheci Jesus, fui para o encontro com Deus. Estava eu em casa, lavando a louça, lá na casa da minha tia. E eu lembro que eu coloquei um DVD na televisão. Os mais novos nem sabem o que é isso. Coloquei um DVD tocando Cassiane. Cassiane é uma cantora gospel. Incrível, ungida. E eu lembro que eu estava lavando a louça e rodando as músicas ali, né? Eu não conhecia muitas músicas, ainda eu era muito nova na fé. De repente começou a cantar uma música. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são os seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Quando eu comecei a ouvir essa canção, eu lembrei. Era a música que as minhas primas brincaram comigo. Quando eu tinha 8 anos. E do jeito que eu estava, em casa sozinha, lavando a louça, eu caí. Comecei a chorar e Deus falou para mim: isso é só para mostrar para você que eu sou teu pai. E que eu estive com você o tempo todo. Que eu nunca abandonei você. No momento mais difícil da sua vida, eu estava lá. Você não viu, mas eu estava lá. E naquele dia, irmãos, eu recebi essa revelação da paternidade de Deus. A partir daquele dia, eu nunca mais fui para a oração dizendo: Deus, se o Senhor me ouve. A partir daquele dia, eu disse: Deus, sou tua filha.
Queridinha, por sinal. Então, olha, eu preciso isso. E eu comecei a ter uma intimidade com um pai que eu nunca tive. Mas ele é meu pai. Porque ele provou que ele era o meu pai. E ele quer provar para você que ele é seu também. Ele quer provar para você que você é filha amada. Não importa o que você passou até aqui, então decida perdoar o seu pai. Se ele foi ausente, se ele foi inexistente, se ele foi violento. Eu não sei qual é a sua história, mas eu quero dizer para você que existe um pai que te adotou. Existe um pai que quer cuidar de você. Existe um pai que quer estar com você em todo o tempo. E ele vai mostrar para você que ele sempre esteve. É porque as nossas dores às vezes não permitem que a gente sinta. As nossas dores às vezes não permitem que a gente tenha essa revelação. Mas hoje isso vai mudar. Amém? Então diga para a mulher que está do seu lado, decida. O segundo ponto para que eu e você consigamos perdoar tem a ver com reconhecimento. Ai, pastora, eu decido perdoar. Mas não vem falar comigo mais. Sabe aquele perdão que você fala? Ah, eu até perdoo, mas não quero ver pintado de ouro na minha frente. Isso não é perdão, gente. É necessário primeiro o reconhecimento. E lá vou eu para mais um testemunho. Perdoar o meu pai não foi o processo mais difícil que eu tive. Na verdade, ele foi o mais fácil. Porque eu era consciente da falta que o meu pai fazia. Eu era consciente da ausência que eu sentia dele. Eu era consciente da tristeza que eu sentia de não ter ele por perto. Mas eu nunca falava da minha mãe. Porque a minha mãe morreu no parto. Então eu sempre tinha um bloqueio dizendo assim, eu nem conheci. Não sei nem quem é. Outras pessoas foram tão boas para mim. Porque nós mulheres tendenciamos a ser exatamente assim. Ai, o meu pai não faz falta porque minha mãe foi pai e mãe. Mentira. Mentira, porque o pai faz falta sim. A sua mãe pode ter sido a melhor mãe do mundo. Mas ela é mãe, não é pai. Ah, mas eu já perdoei esse marido que me traiu. Também nem queria mais ele. Era um casamento infeliz. Mentira, nós sofremos. A traição dói, machuca, fere. E eu carregava esse bloqueio na minha vida, dizendo, eu não preciso de nada relacionado à minha mãe. Tenho mulheres extraordinárias na minha vida. E aí chegou o dia que eu encontrei o amor da minha vida. Uau! E aí eu fui pedida em casamento. E qual é a primeira coisa que uma mulher, quando é pedida em casamento, vai fazer? Vestido de noiva, né, Ana? Vestido de noiva. E quando você é mulher e você vai escolher o vestido de noiva, quem você quer que esteja contigo? A mãe. A minha tia está aqui, ela nem sabe desse testemunho porque eu nunca falei. Naquele dia que eu ia escolher o meu vestido de noiva, eu acordei de manhã. Entalado assim, ó. Sabe aquele sentimento que você não sabe se explode, se chora, se... E eu tinha um peso, um sentimento em mim que eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu lembro que eu fui escolher o tal do vestido. O primeiro vestido que eu coloquei, eu disse, pode tirar esse mesmo, tá bom? Ainda bem que foi o que eu queria mesmo. Porque eu não ia ter estrutura para colocar mais do que um. Porque naquele momento, eu comecei a reconhecer que eu tinha e que eu sentia a falta da minha mãe. Eu lembro que eu tirei o vestido e eu voltei para casa. E eu fui para o banheiro e eu chorei. Chorei. E eu disse pela primeira vez, Deus... eu sinto falta dela. Deus, eu queria que ela estivesse aqui comigo. Pela primeira vez eu deixei de ser forte com relação a isso. E eu disse, Deus, ela não estar aqui está sendo difícil para mim. Eu me fechei por anos. Mas naquele dia eu me permiti ser frágil diante dele. E eu reconheci. Eu reconheci a dor, eu reconheci a falta, eu reconheci a ausência, eu reconheci a saudade, eu reconheci. E aí Deus me colocou num novo processo de cura. Num novo processo que o perdão também precisava acontecer. Sem perceber, de certa forma, eu até culpava Deus. Porque era uma morte. Sem perceber, de certa forma, eu até culpava minha própria mãe porque morreu.
Mas aquilo estava me fazendo mal. Deus precisava me sarar. Deus precisava me curar. Deus precisava me tirar esse sentimento. E eu precisei reconhecer, mulheres. Talvez você está aqui hoje. Talvez você olhe para a sua vida e você diga: pastora, hoje eu já sou uma mulher. Já tenho filhos. Já tenho netos. Vou ficar eu chorumingando pela ausência de um pai. Não é chorumingar. É reconhecer. Porque enquanto você não conseguir reconhecer, você não consegue ser curado. O perdão e a cura é necessário que você reconheça que dói. Sabe, que você reconheça que aquilo te fez mal. Que você reconheça que aquilo te feriu e que ainda fere. Sabe, você dizer assim: eu não consigo ter um relacionamento saudável com meu marido hoje, porque eu ainda não sou totalmente curado da traição. Talvez do primeiro relacionamento. É você reconhecer, dizendo: eu ainda não consigo confiar totalmente em pessoas, porque um dia alguém abusou de mim. É você reconhecer que existem coisas que têm bloqueado você, por coisas que você viveu lá atrás. Talvez há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu tinha quase 20 anos, quando foi a primeira vez que eu abri a minha boca e falei: eu tenho saudades da minha mãe. A primeira vez, em 20 anos. Mas foi suficiente. A partir daquele dia eu comecei a querer conhecer um pouco mais da história da minha mãe. A ver fotos, a saber como ela era. E aquele processo de cura foi sendo tão gostoso, tão agradável. Eu precisava dele para poder ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe. Eu precisava. Porque se eu não vivesse esse reconhecimento, eu talvez teria que ter passado por muitas dificuldades. Eu digo para você, talvez hoje, Deus está querendo cuidar de você. Está querendo restaurar o teu casamento, porque sem perceber você está sufocando o teu marido por coisas que ainda aconteceram no teu passado. Talvez você está sufocando filhos sem perceber. Está colocando a mesa à cabeça das pessoas que te feriram sem perceber. Por conta de não reconhecer que dói. Eu quero dizer para você, diante de Deus, você reconhecer que dói não te faz fraca. Muito pelo contrário. Diante de Deus, quando você reconhece a tua fragilidade, você só se torna filha. Você debruça no colo do Senhor e diz: Jesus, sabe, está doendo. Está doendo aquela traição. Está doendo aquela rejeição. Está doendo. E sabe o que o Senhor vai fazer? Tudo bem. Tudo bem, vai passar. Como um pai, Ele vai nos trazer alívio, nos trazer conforto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está buscando exatamente isso, alívio. Onde a igreja às vezes está sufocada, querendo bater no peito e dizer: eu sou curada. Mas lá no fundo, às vezes, tem alguma coisa que está impedindo você. Deixa o Senhor hoje fragilizar você. E aí você reconhecer e dizer: sim, Deus, dói. Porque é isso que Ele vai fazer para poder curar você. Então diga para alguém que está do seu lado, diga: reconheça. Aí meu pai casou de novo. E eu tenho hoje 3 irmãos, que são maravilhosos. Eu sou apaixonada pelos meus irmãos. Não tenho muito contato hoje com eles, mas eu sou apaixonada, porque eu perdoei. E eu sou extremamente curada com isso. Mas eu lembro um dia eu estava lá em casa, depois de casado. Abri o Facebook. Era Facebook, já não era Orkut, era Facebook. Vê que eu sou moderna. E tinha uma foto do meu pai com a esposa dele, a atual esposa dele, a minha madrasta. E ele escreveu um comentário lindo, como todo marido escreve: você é o amor da minha vida. Você é a mulher da minha vida, aquela coisa toda. Quando eu li aquilo, irmãs, me subiu um negócio assim. E eu comecei a chorar e eu disse: como assim? Que ela é a mulher da tua vida? Eu falando, né, comigo mesmo.
Disse, é a minha mãe, isso é uma vergonha. Comecei, e aí de repente meu marido chega, o pastor Jarbas, ele chega e diz, amor, aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? E eu disse, olha isso, que absurdo. Eu pensei, ele vai me abraçar, vai me dar um carinho, né? Ele disse, amor, que feio. Ele falou, vai lá pro teu quarto agora. E enquanto você não perdoar a madrasta, você não sai de lá. E eu, tá bom. Cheguei lá no quarto, fiquei bicudo um tempo, que a gente fica mesmo, bicudo. Aí de repente eu comecei a dizer, Senhor, é verdade. Eu comecei a perceber que era feio mesmo. Eu disse, que vergonha. Disse, eu já perdoei tantas coisas na minha vida. Eu já passei por tantos processos. Eu falei, e eu ficar presa nisso? Não quero. Eu disse, eu quero amar ela. Eu quero perdoar ela também. Eu quero aceitar ela. E eu comecei a orar. Por horas. Por horas. Até o momento em que eu consegui, por terceiro passo do perdão. Que tem a ver com falar. Até o momento que lá no quarto, mesmo sozinha, só eu e Deus, eu conseguia dizer, eu te amo. Eu te perdoo. Eu falava o nome dela e não me dava aquela ânsia, sabe? Não me dava aquele rancor, muito pelo contrário, me vinha uma compaixão, um sentimento tão diferente, tão gostoso. E eu comecei a perceber que Deus estava me curando e que Deus estava me ajudando nesse perdão. Aí eu saí e disse, amor, estou livre. Estou livre porque o perdão, a falta de perdão nos aprisiona. Você sabia disso? Existe uma história que antigamente, quando eles queriam punir um bandido, eles amarravam um morto às costas do bandido, para que ele andasse com aquele morto durante a vida dele. Era a forma deles punir um bandido. Sabe por quê? Porque diz que não durava 2 semanas, aquela pessoa saudável, amarrada a um morto, começava a ficar enferma, começava a ficar fraca e morria. Olha como isso é sério. Às vezes nós mulheres estamos carregando nas nossas costas um peso morto, de um passado que não nos pertence mais. Estamos carregando histórias que o Senhor já não quer nos ver livre. Estamos carregando traumas, medos, traições. Mas estamos achando que estamos vivendo. E isso é mentira, nós vamos morrendo aos poucos sem perceber. Isso vai nos matando aos poucos. E nós vamos ficando fracas, fracas, fracas. Então é necessária a decisão, o reconhecimento. E o terceiro ponto, que tem a ver com falar. Olha o que a Bíblia diz, eu já quero orar por você. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Volta o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Como era a terra? Sem forma e vazia. Agora, olha o versículo 3. O que Deus disse? O que existia? O que Deus disse? O que existia? O que Deus disse? Deus não disse o que ele via. Deus disse o que ele queria ver. Deus não disse o que estava na frente dos olhos dele. Ele falou o que ele queria que estivesse à frente dos olhos dele. Hoje é dia, mulheres, de nós falarmos aquilo que nós precisamos e queremos. Hoje é dia de você dizer, eu perdoo, não porque a pessoa merece, ou porque eu quero ser livre. Eu não vejo hoje talvez a cura, a restauração, mas eu quero crer naquilo que Deus pode fazer. Talvez o que você vê hoje é casamento destruído, família destruída, filhos perdidos. Talvez o que você vê é isso, mas o que você vai falar? É isso que eu pergunto para você. Você não pode falar o que você vê. Você tem que falar aquilo que você quer ver. Aquilo que você deseja. Isso é fé. Isso é fé. A fé não declara coisas que são aparentes e visíveis. A fé, ela age no que é invisível.